O presidente Lula assinou nesta quinta-feira a medida provisória que institui o novo Bolsa Família. O benefício passa a ter o valor mínimo de R$ 600. Esse valor era uma promessa de campanha e foi negociado intensamente antes mesmo de o governo virar governo, começar. Além disso, o Bolsa Família vai conceder um adicional para as famílias com gestantes, crianças e adolescentes. A estimativa é de que 700 mil famílias que estavam de fora do programa passem a ser contempladas. Os pagamentos devem começar a partir do dia 20 de março. O Congresso tem agora 120 dias para aprovar essa medida provisória. Yuri Pira está aqui no estúdio agora para contar um pouco da história do Bolsa Família e, naturalmente, o processo que levou a essa nova versão com valores semelhantes ao do auxílio emergencial e do Auxílio Brasil, né, Yuri? Exato. Acabou se criando esse novo piso dos R$ 600 e os adicionais. A gente vai mostrar aqui na tela, feita especialmente para o espectador do Prime Time, mas como essa discussão, embora a gente esteja falando de um programa que tem 20 anos desde que ele foi criado, tem uma história bem mais antiga, mais velha do que nós dois, ou pelo menos do que eu, que nasci no fim dos anos 70, que é quando começa esse debate na academia, na universidade brasileira, sobre como erradicar a pobreza no país. E aí começam a discutir uma ideia que já estava sendo tratada por alguns economistas, principalmente da Universidade de Chicago. Veja só, Milton Friedman era um expoente que defendia o imposto de renda negativo, ou seja, teria uma devolução de dinheiro do governo para as pessoas mediante determinados critérios ou de uma forma universalizada. Em 1991, olha quem a gente destaca aqui, Eduardo Suplicy, na época senador, hoje deputado estadual aqui em São Paulo, que se destacou por ser o primeiro e talvez o maior defensor de um programa de garantia de renda mínima. Isso lá em 1991. E aqui começa uma discussão se esse projeto deveria ser universal para todos os brasileiros, você, eu, os mais miseráveis ou os mais ricos, ou se poderia ser algo mais focalizado e prevendo melhorar a condição de vida dos mais jovens, pensando no futuro. E aí não é no âmbito federal, é nas prefeituras, em Campinas, aqui no interior de São Paulo, numa gestão do PSDB. E no Distrito Federal, com Cristóvão Buarque, governador do DF pelo PT, que surgem as primeiras iniciativas de dar dinheiro para as famílias, desde que elas mantenham seus filhos na escola e não para trabalharem de forma precoce ou mesmo para mendicância. Lá em 1995, questão de dias o intervalo entre o programa Renda Mínima do Graminha, José Magalhães Teixeira em Campinas, e Bolsa Escola do Cristóvão Buarque no Distrito Federal. Em 2001, depois de uma série de programas federais que faziam pagamentos semelhantes, transferência de renda semelhantes, Fernando Henrique Cardoso cria o Bolsa Escola. O governo federal passa a dar esse dinheiro para os municípios pagarem as pessoas que mantêm os seus filhos na escola. E aí é curioso que nessa época aqui também, o presidente Lula mencionou isso hoje, Márcio, também se começa a criação do cadastro único e que a primeira-dama na época, Ruth Cardoso, dizia, olha, até aqui, sem criar esse cadastro único para a gente saber quem são as famílias, a gente é melhor distribuir dinheiro a esmo para as pessoas porque havia muito clientelismo. Com esse cadastro único, com um programa que envolve governo federal, estados e municípios, começa a se desenhar o programa Bolsa Família. Mas o PT primeiro vem com o Fome Zero, lá na campanha de 2002. Você deve lembrar, outro dia você estava falando disso, inclusive com o Lorival Santana, se não me engano. A gente vai passar para a próxima tela, porque aí o PT chega ao governo, tenta primeiro criar um cartão alimentação por meio do programa Fome Zero, que não dá certo. E aí, no fim de 2003, em outubro de 2003, cria o Bolsa Família, unificando todos os outros programas de transferência de renda. O Bolsa Escola era o principal, mas havia Auxílio Gás, havia esse cartão alimentação, havia 4 programas do governo federal que são unificados. E essa ideia de unificação já tinha surgido na transição do governo Fernando Henrique para o Lula. Rapidamente, em 3 anos, chega-se a 11 milhões de famílias, justamente porque já havia uma expertise do governo federal e das prefeituras de localizar as famílias que precisavam desse tipo de transferência de renda e conseguir fazer esses pagamentos. Vira um sucesso e começa a se consolidar como principal política social do país e, claro, também, de certa forma, dos governos do PT.
Quando Dilma vira presidente, fala-se do Brasil sem miséria para pegar as famílias ainda mais miseráveis do que as já atendidas pelo Bolsa Família. Em 2012, isso é um debate que já vem ao longo dessa primeira década de Bolsa Família. O programa funciona? Funciona. Ele é efetivo, ele chega em pessoas, ele é focalizado, ele chega em pessoas que precisam do atendimento. Não tem, ao contrário do que muita gente acha, e é muito achismo, não tem irregularidades disseminadas, ele é razoavelmente bem controlado, é percentual pequeno que havia de irregularidades mesmo nessa época. A grande questão é as falhas na porta de saída. Como fazer com que as famílias, depois de um tempo, consigam ter outras fontes de renda que não só o Bolsa Família. O que é feito além de dar dinheiro, além de cobrar carteira de vacinação, Exato. Crianças na escola? Isso é uma das coisas principais, a condicionalidade, a frequência escolar das crianças e adolescentes e um pagamento adicional para as famílias que têm crianças, a vacinação, o pré-natal das mulheres grávidas com adicional, mas a grande questão é, se a pessoa tem uma outra renda, ela perdia automaticamente o Bolsa Família. Tanto que hoje, no anúncio de hoje, o governo federal também disse isso. Tem uma transição que, verdade, foi criada já com o Auxílio Brasil, que a pessoa, mesmo tendo uma outra renda, seja formal, seja informal, tem um prazo aí do chamado desmame do benefício do programa Bolsa Família propriamente dito. E por toda essa dinâmica que a gente vem contando, não só desde 2003, né, todo o aprendizado pré-Bolsa Família e de 2003 até 2014, a ONU, as Nações Unidas, reconhecem o Bolsa Família como um dos melhores programas de transferência de renda condicionada, é o nome técnico, ou Conditional Cash Transfers, nos programas mundiais. Vários países, mais de 70 países nessa época, tinham algum programa semelhante. E aí a gente chega na nosso último quadriênio. Vem a pandemia, Jair Bolsonaro é o presidente. O Bolsa Família, nessa época, Márcio, tinha a faixa média de pagamento por família do benefício era de em torno de R$200, que daria pouco menos de R$250. Hoje foi assim ao longo de toda a trajetória em valores atualizados do programa Bolsa Família e mesmo dos seus antecessores. Lembra como foi lá a discussão na pandemia? O governo propôs R$200 inicialmente, o Congresso quis 500 e na última hora da votação o governo topou R$600. E aí, de forma involuntária, acabou criando um novo piso para esse tipo de programa. Teve uma redução em 2021, o antigo auxílio emergencial passou a ser de R$250 em média, voltando para aqueles valores mais históricos desse tipo de programa. Mas com diferenciação para as mulheres, mães de famílias. Alguma coisa, né? Exato, tinha alguma diferença. E isso é um mérito, inclusive, desses programas, ao dar a titularidade para as mulheres. E isso deu muita autonomia, de certa forma, é um fator importante para a emancipação de muitas mulheres que ficavam dependentes da renda dos seus maridos até a criação desses programas de renda. Quando vem essa redução para os R$250, a gente lembra que esse período, fim de 2021, foi um período de baixa popularidade de Jair Bolsonaro. Começa a virada para o Auxílio Brasil, como uma forma, inclusive, de apagar a marca do Bolsa Família como um programa do PT. Primeiro, o valor é de R$400, o valor proposto, e, no fim, o valor chega até R$600 no ano de 2022. E aí a gente vê na campanha eleitoral, tanto Lula quanto Bolsonaro se comprometendo a tornar permanente esse valor de R$600. A diferença é que Lula foi eleito, havia prometido esse adicional de R$150 para a primeira infância, para crianças até 6 anos. E aí agora, como Tainá Falcão e Gustavo Uribe trouxeram essa informação na CNN primeiro, criou-se um adicional de R$50 para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e ainda outros R$50 para as mulheres grávidas, Márcio. O que você trouxe de tudo isso, talvez o mais importante seja realmente o foco no desmame, na saída do Bolsa Família. A frase de Lula é ótima. Uma vez sendo entrevistado, e eu não lembro quem era o entrevistador, mas não é aquela história do dar o peixe, não seria melhor ensinar a pescar? Aí o Lula pergunta para o entrevistador, que eu juro, não lembro quem é o nome, gente. Você nunca passou fome, né? É isso. A frase é ótima, mas a gente precisa dar realmente condições para as pessoas que recebem esse programa se desenvolverem,
crescerem. Não apenas as suas crianças e seus filhos teriam um futuro na frente, mas elas também se desenvolveram numa carreira e, quem sabe, não precisarem mais do auxílio e conseguiram um emprego. É claro que não é só o programa, tem que ser a economia como um todo. Né? Exato. E não só a economia como um todo, mas toda essa rede de atuação, porque não basta a criança frequentar a escola, ser vacinada, o posto de saúde continuar ruim ou a escola não oferecer uma educação digna para essa criança. E a gente está falando de mais de quase 5.600 municípios no país. Se tem 3 pontos que eu acho que vale destacar no Bolsa Família, Márcio, e nesses programas de transferência de renda como um todo, primeiro, é esse aprendizado institucional. Começaram dos municípios, mostraram que funcionava, houve todo um debate de especialistas, acadêmicos, até se chegar num programa federal que envolveu União, estados, municípios, essa preocupação com as gerações futuras e fazer com que as famílias consigam obter a sua própria renda. No fundo, isso aqui, o que a gente está falando é de um grande ganho da democracia brasileira e da gestão pública brasileira. A questão é conseguir mantê-lo e avançá-lo cada vez mais. Muito obrigado, Yuri Pita.